Vou compartilhar a tela agora. Quando aparecer aí, vocês avisam. O Léo já mandou uma mensagem aqui, Rafael. Pô, tá demorando aí, cara. Pô. É brabo, só porque é capoeirista, né? Não tava conseguindo entrar pelo outro link. Aí, tá vendo? Pô. Cadê você, meu irmão? Desculpa aí, Léo. Tranquilo, tranquilo. É difícil, né? Quando aparecer a tela toda aí, vocês avisam. Acabou de aparecer aqui, a sua internet está instável. Agora apareceu, ó. Apareceu? Show. Então, desculpa novamente o atraso aí, galera. Foi, como eu falei, foi o Rafael que pediu para esperar um pouquinho mais. Ó, de novo caiu. Vamos ver se volta. Na verdade, eu vi que as posições dos slides estavam diferentes. Eu tive que tomar que eu tenha feito todos, né? Por isso que eu pedi 15 minutinhos para poder estabilizar aqui. Bom, galera, agora a gente vai apresentar a última parte, duas últimas partes que são o sucesso do cliente, né? Que é uma metodologia nova que está surgindo, tem vários nomes, né? Gestão de relacionamento, tal, e experiência do cliente. Mas basicamente quer dizer que o cliente ele passa a ficar da empresa. Então todas as estratégias da empresa têm o foco principal no cliente. E é uma metodologia que eu gostei muito de descobrir. Estou estudando, comprei uns 6 livros desse tema e está chamando bastante atenção porque grandes empresas como a Amazon, né, a Apple, a Google já faz isso há muito tempo, eles estão com esse foco no cliente. Então, a gente vai buscar esse tipo de modelo, esse modelo aqui, para a gente entender que a gente pode melhorar o trabalho dos alunos, o nosso trabalho com esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, deixa eu passar aqui. Então, aqui a gente colocou, e eu estou repetindo, esse slide estava no outro, e a gente repetiu novamente, só para a gente frisar essa questão, que é como poder impactar pessoas, né? Aí a grande pergunta é o seguinte, hoje, como a gente falou ontem, se vocês lembram da questão do consumo, hoje as pessoas têm, a gente pode ir ali no mercado, como eu falei, comprar comida, a gente não precisa estar pensando, estou falando no modo geral, a gente sabe que tem pessoas que não podem fazer isso, mas geralmente a gente consegue fazer esse tipo de coisas, a gente consegue comprar as coisas no mercado, né? E então as pessoas acabam indo pela questão de pular etapas naquela pirâmide da habilidade de Maslow, né? Então, as pessoas hoje elas querem acesso, elas querem ir direto, pular a parte fisiológica, a parte de segurança e ir direto para a autoestima até chegar na autorrealização. Então, esse conceito aqui é o seguinte,
Como podemos impactar pessoas que já têm suas necessidades básicas já atendidas, né? Porque possuem aspirações infinitas, que têm acesso a um mundo de referência, tanto de opções quanto de informações e comparações, e escolhe com cautela onde investir o seu dinheiro, né? Em troca de experiências. Então, basicamente, galera, nós, profissionais de educação física, a gente tem essa demanda. Como a gente pode impactar esses alunos, se ele pode, por exemplo, fazer um treinamento online com um Bambambam das estrelas, né? Um cara que já tem já é conhecido, ele pode ser pior que a gente, mas ele é muito mais conhecido. E a gente sabe que nem todo mundo que é conhecido no mercado é bom. A gente sabe disso, né? Então, o nosso ponto aqui é como impactar isso. E aí eu trouxe essa metodologia que eu estou implementando aos poucos no meu trabalho, que nada mais é do que centralização do aluno, o aluno como centro das atenções, é o foco. E todas as empresas grandes hoje fazem isso. Isso começou lá na década de 80, 90, com a empresa Intel. O que acontece? A Intel ele tinha aqueles processadores, microprocessadores que a gente conhece bem, e eles viram o seguinte, eles estavam ganhando muito dinheiro mesmo, assim. 400 milhões assim, por ano era o faturamento deles. E um cara que era visionário chegou lá, que é o Andy Grove, é o cara, um dos fundadores da Intel. Ele chegou e falou assim, eles estavam todos comemorando, e ele foi e mostrou. Ele ia dar uma palestra motivacional e aí ele mostrou que dentro do sistema, da forma que eles estavam trabalhando, a Intel duraria mais ou menos 5 anos e depois ia pedir falência. Aí todo mundo entendeu, porque tinha 400 milhões. E ele mostrou que o churn, sabe, aquele saída de funcionários, desculpa, de clientes da empresa Intel na época, era de 100%. Ou seja, a cada ano todos os clientes saíam e voltavam outros, né? Então eles precisavam de uma estrutura, de estratégias para segurar, para reter e diminuir aumentar a retenção e diminuir o churn, porque toda empresa perde clientes, todos, sempre. Agora, não sei se vocês já viram, a Netflix está passando por isso. Ela está perdendo muito cliente, então ela está usando estratégias para reter esses clientes. Por quê? Porque hoje tem várias empresas no mercado. Aí a gente lembra, aí quando você vê como as coisas convergem, a gente lembra quando eu falei que quando uma empresa gera uma inovação, né, ela também gera um mercado novo, porque outras empresas começam a fazer a mesma coisa. Então, hoje tem todos. Inclusive, eu vi essa semana, foi na outra, que o canal Combate, ele vai sair ele vai sair também, vai montar o próprio dele, né? Ele vai sair daquele canal do Combate, o UFC já vai montar o canal dele, né? O streaming dele. Então, hoje tem vários mercados. E a Netflix está perdendo mercado. E foi o que está acontecendo com a Intel. Então, o Andy Grove, que era um dos cofundadores, ele falou, se a gente não der um jeito, a gente descobrir estratégias, né, para que nossos clientes fiquem conosco, a gente vai falir. Aí foi quando eles começaram a estudar esse termo, que é o sucesso o cliente como centro das atenções, né? Colocando desse ponto. E surgiu tem vários, né? Gestão de relacionamento, né? Então tem vários. Então, o que é? É uma abordagem que visa colocar o cliente no centro do seu negócio, em um papel principal nas estratégias da empresa. Ou seja, a gente até falou isso quando o Rafa estava falando. A abordagem, quando a gente fala cliente, é o cliente e o colaborador. Porque isso que monta. Se o seu colaborador está bem, a empresa vai bem, porque ele vai dar um excelente trabalho. Então basicamente, quais os pontos que eu escolhi aqui? É a satisfação do usuário acima de qualquer outro indicador, ou seja, o indicador de performance da empresa é a satisfação do usuário. Ponto. Produtos e serviços específicos para as suas necessidades. E demandas e lucro como consequência natural. A demandas e o lucro não é mais o ponto,
né? O ponto principal é o usuário ou o cliente. Então, quando a gente faz isso também, o personal trainer ou o estúdio, você coloca, mas eu já faço isso. Não, isso vai além do que o escopo de trabalho você vai ver, o que a gente faz hoje. E a gente já falou bastante sobre esse tema aqui, mesmo que de forma por alto. Aqui uma comparação do antes e do depois, né? Uma cultura centrada na organização e uma cultura centrada no cliente, né? A cultura centrada na organização, ele fala que produtos ou serviços podemos vender para os clientes. Já na cultura centrada no cliente, a pergunta é o seguinte: o que o nosso cliente precisa ou deseja que seja feito, isso não é feio, tá? É feito, e como podemos ajudá-lo. E que relacionamentos precisamos estabelecer com o nosso cliente? Que relacionamentos nossos clientes esperam que tenhamos, né? Como podemos ganhar dinheiro? Isso aqui está atrapalhando aí. Com nossos clientes, né? E aí, quando você pensa em centrada no cliente, você pensa que a experiência que nossos clientes desejam ter antes de nos remunerar. Ou seja, o dinheiro ele é consequência do que você faz e não o centro do que você faz. Então, esse é um ponto principal. E se você coloca o escopo do seu trabalho, o direcionamento do seu trabalho no cliente, muda tudo. Só que aí, voltando ao ponto que eu falei, não é você sair correndo pela academia com um copinho, a toalhinha daquela senhorinha chata que sabe, bora, não é isso. É você usar todas as estratégias que você conhece em benefício do cliente. Eu trouxe uma estratégia aqui muito boa que eu estou estudando recentemente, então eu botei bem sucinta, mas isso é só apenas para vocês começarem a fomentar. 8 pontos para se tornar uma empresa centrada no cliente. 8 pontos que você tem que colocar na sua empresa. Ouvir constantemente o seu cliente, a gente já falou isso, a gente falou constantemente da questão da comunicação. Uma comunicação rasa, uma comunicação falha, acaba trazendo problemas para a sua empresa. Desde a saída do seu cliente a ruídos na conversa. Então, a conversa tem que ser clara e você ouvir constantemente o cliente. A gente falou lá da questão escutatória, né? Ponto 2, buscar sempre antecipar suas necessidades. O mesmo esquema. Entender o que o seu cliente quer e antecipar essas necessidades. Isso é um ponto fundamental. Isso é bem simples de você ir ao dia a dia. Como a gente é 1 a 1, a maioria aqui, tirando o Rafael, é 1 a 1, facilita fazer isso, porque você está conversando o tempo todo. Por exemplo, minha aluna não me pediu, ela voltou a correr hoje, que eu falei, ela não me pediu uma planilha para correr, mas eu já comecei a organizar uma planilha que eu vou passar para ela semana que vem. Isso é antecipar as necessidades. Então, eu vou estruturar o treino sem ela pedir. Antes de ela pedir, eu já vai estar lá. Isso é antecipar as necessidades. Criar empatia com os consumidores. A gente já falou muito de empatia e volto a frisar, estudem bastante empatia. Inclusive, ela vai salvar nosso trabalho, salvar até você, se você estiver ruim na cabeça, estiver ruim, estiver com os pensamentos, a empatia vai te ajudar bastante. Respeitar a privacidade, a gente já até falou disso, questão de você estar o tempo todo colocando o seu aluno visível na internet. Depende se ele, eu gosto, beleza. Se não gosta, não força. Não força. Mas lembrando, tirar fotos e vídeos, fazer fotos e vídeos para lá no futuro você apresentar para ele como prova de que ele está evoluindo. Dividir informações internas com os clientes. O que é isso? Cara, está acontecendo isso, isso e isso. Por exemplo, os motivos dos meus alunos quererem tanto que eu monte o estúdio é porque eu estou insatisfeito na academia que eu estou. Entendeu? A forma que a gente é tratado, a forma como eu fui tratado lá, isso incomoda. Então, os meus alunos sabem, não, cara, a melhor coisa é você procurar um espaço, nem que seja um espaço para a gente começar aos poucos. Então, isso é informações internas, é você dividir com o cliente. Motivar os colaboradores, isso aí é a questão que a gente já falou, a questão do Rafael, de que a gente falou lá, que ele citou também. Você está o tempo todo, se tem gente trabalhando com você, você tem que incentivar. Mas se não tem ninguém, você tem que se automotivar. Você tem que se estabilizar.
Ah, o que é que eu tenho que fazer? Cara, muitas coisas. O que é que eu gosto de fazer? Vai procurar, vai fazer um hobby, alguma coisa, ou procurar ajuda. Buscar sempre melhorar a experiência do cliente. Isso aqui é sempre. A experiência do cliente, ele é em primeiro lugar. E você tem que impactar o cliente. Quando você pensa no Walt Disney, é muito cansativo, as filas são quilométricas, você fica horas e horas para usar um aparelho, um brinquedo, você fica num sol rachando, porque lá é muito quente. Outro ponto importante, é muito caro, mas 70% voltam para o Walt Disney. Por quê? Porque tudo na Walt Disney é para impactar o cliente. Desde a sua entrada até o final. Se vocês não leram o livro lá do Walt Disney, leiam o jeito Disney de fazer as coisas. Inclusive lá ele fala que o parque é pintado todo dia à noite, é pintado o parque. Imagina, todo dia à noite aquele parque gigantesco é pintado. Todos os dias à noite. Para quê? Porque eles já perceberam que as pessoas que vieram um dia não são as mesmas pessoas que vêm no outro dia. Então, eles pintam o parque todos os dias. Por exemplo, eles têm túneis, né? Onde os atores andam pelo túnel para poder não ser atrapalhado, para chegar atrasado onde eles têm que se apresentar. Porque eles perceberam durante a jornada que isso atrapalhava. Então, realmente, o Walt Disney, o cara que visualizou isso tudo, ele é um cara fenomenal. Só para você ter uma ideia, ele andava antes de fazer esse parque lá, porque ele não chegou a ver esse parque vivo. Mas aí perguntaram para a esposa dele, pena que ele não viu, né? Ele falou, não, ele viu. Ele visualizou primeiro, porque aquele local ali era só pântano. Quando ele comprou, aquilo era só pântano, ninguém queria aquela região ali. E ele, com um projeto que estava só na cabeça dele, né? Muito visionário, e ele fundou aquela coisa ali que é fantástico. E o que ele fazia? Na biografia dele, ele andava com as crianças, ele não perguntava para os adultos, ele perguntava para as crianças o que é que as crianças estavam achando. Aí depois ele percebeu que os adultos ficavam estressados, com vontade de ir embora, porque não tinha evento, e eles começaram a construir também para os adultos. Então, o Walt Disney é para todo mundo. Isso é uma coisa fantástica. Aí você pensa quanto tempo ele está no mercado. O faturamento do Walt Disney é milionário, milionário. Ele tem hotéis, ele tem hospital lá dentro. Assim, é gigantesco. Quando você lê o livro, você vai entender. Então, outro ponto importante é adaptar-se às mudanças no mercado. Ou seja, o mercado está mudando. Outro ponto, você tem que estudar, não só a parte técnica. Não custa nada você tirar. Eu, às vezes, vira e mexe, eu faço isso. Eu tiro 30 minutos aqui na internet e vou pesquisar, vou entrar nesses blogs, vou entrar nesse negócio de tecnologia. Eu uso muito aquele jornal Nexo, que aparece muita coisa de tecnologia. Sempre eu estou vendo, porque isso é uma forma porque a tecnologia vai impactar muito o nosso trabalho. É aquilo que a gente falou ontem, a questão de você vai lá, põe o dedo na catraca, e a catraca vai, já tira uma gota de sangue, vai lá na frente e vão te dar o melhor treino. E como é que a gente vai impactar? Através da empatia, através da colaboração, através da conexão. Senão você vai estar fadado ao fracasso. Então, esses pontos têm que estar inseridos no seu DNA da sua empresa. Tem que estar assim, a partir de hoje, botar num canto e falar, cara, é isso aqui. E esses pontos aqui é do livro, tá? Que é esse livro aqui, que é o livro que eu te falei do Andy Grove, tá? Não sei se vocês estão vendo, que é esse aqui. Depois eu mando a foto. Ele é bastante denso, mas é bem interessante. Até aqui tudo ok? Tudo tranquilo? Aqui é um ponto que eu falo que no início eu era muito assim, eu ficava muito empolgado. Eu até falei isso na palestra lá no estúdio do Rafa, no evento dele, que eu ficava muito empolgado quando eu botava a camisa de personal. Cara, eu ficava muito empolgado. Então, um dos pontos que a gente tem quando a gente pensa em centralizar o nosso foco no cliente é isso aí, desfoque de você para focar no usuário.
Então, eu ficava muito empolgado. O que foi? O Rafael é um fanfarrão, velho. Aí, o que acontece? Então, eu ficava muito O que eu empolgado. fiz, cara? A Mônica tá mostrando aqui que você botou Botafogo aqui, segunda divisão. Eu nem vi, um monte que viu aí. Então, você tem que tirar desfocar de você e focar no usuário. Lembrando, novamente, não é aquilo de você ficar correndo atrás do cliente e tal. É você usar estratégias para encantar o cliente. Então, aqui eu botei 2 pontos aqui que é bem assim, o velho mundo e o novo mundo. O velho mundo, eu até citei ontem que o Henry Ford falou. O cliente pode ter qualquer carro desde que ele seja preto, né? Então, é empurrar soluções a goela abaixo, ou seja, tinha um produto, eles faziam larga escala e se vira, né? E o novo mundo, eles querem entender o problema. E após entender o problema é que eles vão montar o produto. Isso aqui é uma frase do Tim Brown. Ele fala: se conseguir entender melhor os clientes, atenderá melhor às necessidades deles. Essa é a fonte mais segura e lucrativa de longo prazo e crescimento sustentável. Ou seja, se você focar os teus esforços, o seu trabalho, a sua empresa no cliente, você vai ter um crescimento sustentável por muito tempo, a longo prazo. Até tem um autor que ele fala que o cliente, a gente tem que fazer parte do sucesso do cliente. A gente tem que fazer o cliente ser bem-sucedido. E se você faz o seu cliente ser bem-sucedido, você também se torna bem-sucedido. Porque um cliente satisfeito, ele volta e compra com valor maior. Eu tenho uma aluna que ela me pagou, a primeira coisa, ela me pagou R$ 49,90 e a última mentoria que eu fiz com ela me pagou R$ 1.600, desculpa, R$ 1.200. Por quê? Ela comprou R$ 39,90 o primeiro e hoje ela está em 1.200. E eu fiz isso também na mentoria. O primeiro produto que eu comprei foi R$ 49,90, R$ 39,90, eu não lembro, e a última que eu paguei foi 3.000 e tantos. Então, se você tem que tornar o seu cliente bem-sucedido, porque ele bem-sucedido, inclusive, ele vai e volta trazendo mais gente e mais dinheiro. Aí aqui, essa frase aqui, precisamos nos colocar no lugar dos nossos clientes. Isso basicamente é o que a gente já falou, que é empatia, né? Então, com a empatia, você vai entender quais são as necessidades, né, que incomodam, quais são as dores, os anseios e seus desejos. E dentro dessas necessidades, desses 4 pontos, você vai entender, você vai procurar as que estão explícitas e as que estão implícitas. Então, você vai acabar, se você focar no seu cliente, você vai descobrindo aos poucos coisas que ele não falaria para ninguém. Coisas que estão no inconsciente dele, que ele vai acabando soltando aos poucos, e você, com isso, você vai criando estratégias, e essa é a ideia da centralização do seu trabalho no cliente, é você criar estratégias para ir sanando essas necessidades, antes mesmo de ele notar de você ter. O Steve Jobs falou mesmo, ele falou, a gente tem que criar necessidades dos nossos clientes. Então, isso é muito forte. Dúvidas até aqui? Aqui é os 4 pontos de vista do usuário e os influenciadores de decisão. Aqui são 4 pontos que todos nós, mas a gente está pensando no cliente, que a gente faz, né? São 4 pontos que todos nós temos. É o que nós fazemos, né? São os domínios comportamentais, atividades, preferências, hábitos. Então, quando você faz a anamnese, você encontra, descobre algumas preferências, hábitos que ele nem lembra que tem, e você
traz esse hábito de volta, ou essa preferência que ele nem lembrava que mais que tinha, isso é uma forma de você impactar. Entendeu? Pensar é a parte do cognitivo, não são as percepções, as crenças que esse cliente tem, né, que são as preferências. Então, por exemplo, esse aluno gosta de uma música que ele não lembra mais, não sei o quê, e você vai e encontra só um exemplo, né? Porque aqui no processo cognitivo, domínio cognitivo, isso aqui tem muito uma questão de sensações, e essas percepções, ela pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser de contato. Então, você encontrar descobrir uma crença desse e mostrar para ele, você vai impactar bastante. Outro ponto é o sente, é o que é o domínio emocional. Aí é aquilo que a gente já falou lá ontem na hierarquia do Maslow, né? Pirâmide das necessidades de Maslow, que ele fala de desejos e aspirações. Então, como é que está o domínio emocional do seu cliente? Por exemplo, você realizar um desejo que ele tem, ou algo uma coisa simples ou uma coisa complexa. Tem na mentoria do Panda, um cara tinha um aluno lá, e o aluno, porra, eles eram muito chegados mesmo, ele pegou o sonho do aluno dele era ir para um país aí, né? Passar a lua de mel, porque quando ele foi, parece que ocorreu um problema e ele não pôde ir. Ele tinha esse desejo, na verdade, um sonho, um desejo, né? E o cara foi lá e comprou a passagem para a mulher, para ele e para a esposa, com tudo pago. O cara investiu sim, investiu uma grana. E mandou o cara para. O cara ficou maravilhado. Quando o cara voltou, o cara deu uma moto para ele. Deu uma moto. E uma moto de 1.200 cilindradas, que é uma moto caríssima. Então, olha como você doa, você acaba recebendo de volta. E, por último, o que ele usa, né? Que são os produtos e serviços de marca. Isso também identifica a pessoa, principalmente hoje. Né? As pessoas, igual a gente falou da Harley Davidson, quem usa Harley Davidson, quem tem uma Harley Davidson, ele usa muito, aí você já vê de cara, já vê como é que é o jeito do cara ou da mulher. Aqui a gente entra numa ferramenta para analisar. Tem várias ferramentas, mas eu trouxe uma bem simples que você pode aplicar amanhã ou até hoje mesmo, que eu já fiz, inclusive essa aqui é até uma história engraçada, que é nível de satisfação do cliente. E você faz simplesmente essa pergunta para ele: qual a probabilidade de 0 a 10 de você indicar meu serviço / produto para uma pessoa que você ama? Isso é muito forte, né? Aí eu eu fiz, né, isso aqui você faz no Google Form, né? Coloca lá, tem no Google Form, lá no YouTube tem vários, eu aprendi foi pelo YouTube, tem várias pessoas mostrando até parte avançada de você fazer em 2 páginas e tal, bem interessante. E eu fiz, né? Coloquei, mandei para o engraçadinho do meu filho responder as perguntas. E ele foi lá e respondeu tudo não, tudo péssimo, tá tudo péssimo, 0. Eu falei assim, aí eu botei uma pergunta assim: o que você acha que eu devo melhorar? Tudo, nada presta, não sei o quê. E só que eu não lembrava que eu tinha mandado para ele. Cara, eu passei eu acho que quase 2 semanas e pensando, cara, quem é esse aluno, cara? Quem é esse aluno? Que achou todo péssimo? Não, tem que conversar com esse aluno, porque... E eu, depois, um dia à noite aqui, falei, mas eu respondi, eu acho que eu respondi de brincadeira e esqueci de te avisar. E eu já estava preocupado, achando que era um cliente. E isso é uma ferramenta validada, nível de satisfação do cliente. E vocês devem ter respondido muito. Quando vocês compram alguma coisa, aparecem essas carinhas lá, ó, para você indicar. Então, isso você pode usar no teu trabalho. E eu falo, funciona. Eu uso isso aqui, eu estou usando a cada 6 meses. Aí eu coloco outras perguntinhas. Mas essa é a pergunta principal. Aí aqui, eu botei aqui a escala, né, dos pontos. De 0 a 6 é detrator. Né? Esse cara aqui, ele vai sair e ainda vai falar mal do teu trabalho. Então, você pode perguntar, fazer essas 3 perguntinhas. Né? O que eu preciso mais para melhorar? O que falta no meu atendimento? Qual a experiência que você não encontrou aqui ou não encontrou comigo? Tá? De 6 a 8,
é um cara passivo. Esse cara aqui, ele está quase saindo. Mas ele está aquele cara ali que não está nem aí, está indo, aleatório. Tipo assim, alguém mandou ele ir, ele está indo. Esse é o cara assim, ó, ele não é nem detrator e nem promotor do teu trabalho. Aí o que? Qual a ideia? É trazer para o 9 e 10, que é o promotor. Esse aqui é o advogado do teu trabalho. Esse cara aqui, ele vai te defender com unhas e dentes. Aquele esquema que eu te falei da Harley Davidson. O cara, se você falar mal da Harley Davidson, você vai apanhar, certeza. Então, essa é uma escala bem simples que você pode usar com o teu aluno, de 0 a 10, né? Respondendo essa pergunta aqui, qual a probabilidade? Respondendo essa pergunta simples, você tem como analisar como é que estão seus alunos. Por exemplo, a minha média foi, tirando o que o meu filho fez, a média foi boa. Então, foi ótima. Só que aí, quando eu coloquei aqui, ó, essas perguntas, aí você pode colocar outras perguntas que não precisa ser não é algo fechado. Aí ele falou, ó, um local, tal. Por exemplo, ó, aí um ponto que eu quero chegar, os dois alunos, 3 alunos que saíram, os 3 alunos, um deles era passivo, os 3 deles, os 3 eram passivos. Nenhum deles era detrator, mas os 3 eram passivos. Eles estavam, como é que fala? Eles não estavam ali, parados, e não deram, e saíram. Então, você vê que como isso funciona, e não é uma coisa aleatória, isso foi testado. E é usado por todas as empresas. E agora Adriana, sai aí que a gente vai falar mal do CrossFit. Então, a meta do nosso trabalho é transformar seus clientes em fãs, né? E aí a gente vai entrar num ponto aqui que a minha empolgação no momento, que é estudar isso. E eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui de 3 minutos. Eu queria que vocês prestassem atenção e depois a gente conversa. Fala mal do CrossFit só para a Adriana ficar chateada. Né, Adriana? São 4 minutos de vídeo, mas é interessante. Hello, everybody, and welcome inside a jam-packed tennis stadium at the StubHub Center. This is going to be a battle royale. In CrossFit, we say the magic is in the movements, the science is in the explanation, the art is in the programming, and the fun is in the communication. All the athletes looking 1,000 miles there, like thoroughbreds caged and ready to run. You're going to see who came here to get the test of the CrossFit Games. Madness begins. To a savage pace. It's going to get big, Ainsley. Boom, Hosky smashing. We thought that this was going to crush people, and they made it look like a walk in the park. Stan Briggs takes the heat. Ben Smith. 242. Dan Bailey, like a shot out of the pylons. What a race. That was awesome. Barber leading the way by a healthy margin. Could be a race at the beach for 3rd place. We talked about a battle of unbelievable fitness. And we didn't think it would get faster than Spencer Hengel, but here comes Ben Smith. Are you kidding me right now? There's a new Icelandic CrossFit queen here at the game. They're competing against this thing.
CrossFit Games, this test that's proving to see who really is over here, who's going to be on the podium, who is the fittest on earth. Gets her first career victory. Lindsay Bowers wins. As Fraser takes the event. Sarah Sigmundsdottir, she will be your own. We just witnessed right there. Elijah Movement is in. Movementson will take first. The engine from England. Midline Madness. Coming from behind. But today, Bom, galera, ficou meio que... Ficou travando, mas é porque a internet que hoje está ajudando. Deixa eu voltar aqui. Então, vocês entenderam o que eu quis mostrar aqui? Deu para entender, Anderson. Vocês acham, por exemplo, se você chega num cara do CrossFit e fala assim, cara, é o seguinte, sou personal trainer e eu vou te dar aula de graça. Você acha que ele vai sair do CrossFit? Não vai, não vai sair. Isso eu quis mostrar para vocês uma coisa que o Glassman, que é o cara que compilou o CrossFit, compilou isso e deu o nome de CrossFit, ele fez muito bem, que é uma coisa que a galera já tem muitas empresas fazendo isso, a Nike já faz isso há muito tempo, a Under Armour faz isso há muito tempo já, que é inserir é uma das coisas que eu estou estudando agora, que é inserir esse processo aqui mas hoje está ajudar o processo de gamificação no seu trabalho. Isso é uma forma de você motivar a pessoa e você vê o nível de... Estou falando ali, a gente viu muita gente anabolizada, mas também na musculação, então a gente não é isso que é, né? Mas a motivação que o cara, que era um cara comum, como nós aqui, hoje o cara está competindo a um alto nível, né? E então a ideia desse vídeo aí foi para mostrar uma coisa que o Glassman fez muito bem. Que quem já fez CrossFit, eu brinco com a Adriana, porque ela já fez, eu também já fiz várias vezes, já treinei várias vezes CrossFit, eu acho que eu fiquei 1 ano treinando. E o Glassman colocou muito bem isso dentro do CrossFit. Você está treinando lá, tem uma competição constante dentro. Isso motiva você. Motiva você a continuar treinando. Então, existe... Ah, mas aí o cara se machuca bem. A gente não está entrando nesse lance. A gente está falando da estrutura da gamificação. Como o cara foi muito inteligente em colocar e transformou o CrossFit que é hoje. Eu já falei, a melhor forma de você colocar uma pessoa para treinar é ele ter senso de comunidade, ele ter senso de família. Uma das coisas que o estúdio faz muito bem é isso. Daqui uns dias, as academias aí vão ficar para os jovens. E os jovens, você sabe que cara que é jovem demais não paga para ter personal. Então, não é o foco nosso. Então, o que eu quis trazer nesse vídeo é ver como a galera está empolgada com a gamificação. Até você que estava aí, eu vi que ficou meio que travando, mas é que a internet aqui não está boa hoje. Mas você vê a empolgação com a música rolando, a galera ali, adrenalina no alto. Então, você botar a gamificação no seu trabalho, a gente vai ver um pouquinho sobre,
é uma coisa que eu comecei a estudar recentemente, e aí eu falei, não, vou colocar pelo menos o arcabouço para a galera ir pesquisar, para entender um pouquinho mais. Então, gamificação, esse é um dos primeiros livros que eu li sobre o tema, inclusive está por aqui, está perdido por aqui. Gamificar, que é... essa é uma grande empresa, o cara é dessa Gardner, é uma grande empresa uma empresa de tendências, né? É usada, é pesquisada para tendências no mundo. E, basicamente, gamificação é o uso da estrutura dos jogos para engajar pessoas no processo de inovação, mas é usado em tudo, igual a gente viu no CrossFit. O CrossFit usa, isso tem em todas as aulas do CrossFit, você tem que estar o tempo todo se motivando, né? O uso do design de experiências digitais e mecânica de jogos para motivar e engajar pessoas para que elas atinjam seus objetivos. Ele não pega o videogame, o jogo de videogame e traz para a vida real, não é isso. Ele traz os componentes de um jogo e a gente joga a vida inteira para motivar a pessoa. Esse é o ponto. E aí tem vários erros de gamificação que as pessoas acham que é isso. Gamificar não é brincar. Gamificar não é brincar. Gamificar é dar objetivos para a pessoa, ou tanto para os seus funcionários como para seus clientes. E funciona. Vou te mostrar aqui. Eu separei uma empresa, mas tem várias. Aí aqui ele fala de dois pontos, né? Mecânica de jogos e design de experiência digital. E mecânica de jogos é descrever os elementos-chave que são comuns nos jogos, né? Aí pontos, né? Distintivo, ele ficou junto ali, e placares, né? O placares, ficou junto ali. E o design de experiência digital é apresentar a jornada que os jogadores terão que percorrer utilizando de elementos como a sequência de passo, o reconhecimento do ambiente e a decodificação do roteiro. E você não precisa ir muito longe. Por exemplo, eu fiz isso com uma aluna que ela tem compulsão alimentar e ela precisa acordar de madrugada para comer. E sempre a gente treinava e engordava, treinava e estava o tempo todo engordando. E eu comecei a colocar ela para fazer, toda vez que desse vontade de comer, independente da hora, ela ia andar. Ela ia fazer alguma coisa. Então, de madrugada, quando ela levantava, ia comer, ela corria e ficava andando, correndo na sala, correndo no quarto, até suar e não aguentar mais, e ela fazia isso. Nessa brincadeira, até virou tema do capítulo do meu livro, ela perdeu 42 quilos. E assim, continua ainda acima do peso, porque ela é obesa, mas se ela tivesse continuado hoje, 4, 5 anos depois, ela estaria já com peso, um peso natural. Inclusive, a gente conseguiu baixar de 100. Ela tinha 100 e tantos quilos, 130 e tantos quilos, a gente baixou, a gente foi para 90 e alguma coisa, que para ela há muito tempo que ela não faz. Então, você vê como é uma motivação intrínseca, né? Então, aí a motivação tem dois motivos, dois tipos de motivação. A extrínseca, que é externa, né? Vai, Rafael, vai, joga, Adriana, vai, nada. Isso é a parte de motivação extrínseca. Só que os estudos mostram que elas são insuficientes para motivar as pessoas o tempo todo. Tem uma hora que não vai adiantar você ficar gritando. E a motivação intrínseca, que é a motivação que vai te levar a outro nível. Por quê? Você cria 3 pontos importantes quando você pensa nessa motivação interna. Que a gente gera autonomia, né? Você gera domínio e você gera um propósito. Você tem um propósito. Então, quando você pensa, a melhor forma de motivar uma pessoa é dar... Claro que você pode estimular ela através de motivação extrínseca, mas pensando em motivá-la, ela se automotivar. Esse é o ponto. E aí eu trouxe aqui os 3 pontos lá da motivação intrínseca, que é autonomia, que nada mais é o desejo de comandar a própria vida, ou seja, todo mundo quer ser dono do próprio nariz. Então, quando você gamifica, coloca gamificação no teu jogo, no seu treino ou no seu trabalho, você gera autonomia, né? Você gera domínio, né? Que é a necessidade de se tornar melhor em algo que importa, né? E você gera um propósito maior, que é o desejo de fazer o que fazemos por causa de algo maior que nós mesmos. Ou seja, por exemplo, o propósito hoje do Bill Gates, ele gamificou lá a questão da entidade que ele tem lá, sem fins lucrativos, que é acabar com várias coisas no mundo.
Então, assim, ele vai morrer, beleza, claro, todos nós vamos morrer, mas vai continuar. É igual o Glassman vai morrer e o CrossFit vai ficar aí por anos e anos, porque ele criou algo que sobrepôs ele. Então, as pessoas falam mal do CrossFit é porque não entendem. Entendeu? O correto é você entender, pegar componente do CrossFit, adaptar para o que você faz, né? De forma que você acha que é melhor, e estruturar que você vai ganhar muito mais do que ficar criticando. Igual a Adriana fica criticando. E aqui é o que eu trouxe aqui das coisas que eu achei, que tem até no livro, que é esse tênis da Nike, que ele fez um acordo com a iPod, né? E ele mede a quantidade que o cara corre, ele mede tudo, né? Mede tudo, tempo, põe um ranking, você entra lá, você tem um ranking, então você sabe que você pode competir com um cara lá da Malásia, né? Porque tem todos os pontos, nível de cada, a gente está falando de pessoas como nós, pessoas comuns, né? E ele já, esse livro, eu acho que é de 2015. Em 2015, 11 milhões de pessoas no mundo tinham sido impactadas com esse tênis e o iPod, o que é o kit, né? Agora, você imagina quantos tênis, depois que ele fez esse trabalho de gamificação, eles venderam, né? Isso só um tênis, né? Só um produto da Nike. Então, hoje tem até um relato de um cara que o cara estava com vários problemas de saúde e tal, e começou a fazer isso tal, e a Nike começou a patrocinar o cara. Ou seja, deu uma motivação, o cara já tinha uma motivação intrínseca, que era dele, e a Nike começou a patrocinar um cara que nem atleta era. E o cara teve uma motivação extrínseca. Quando você pensa em... A Nike tem um ponto, ele tem uma frase que ele fala, se você tem um corpo, você é um atleta. Essa frase parece ser uma frase besta, mas quando você coloca no contexto, ele simplesmente pegou aquela pessoa que acha que quem faz aquelas coisas é só atleta e fala, cara, peraí, eu também posso fazer isso. Peraí, eu consigo fazer isso. E vai e faz. Por isso que a Nike é o que é. Só para você ter uma ideia, a Nike começou o cara a vender, ele vendia, o cara que fundou a Nike, ele vendia, ele colocava os tênis dentro do porta-mala. E ia sair vendendo em universidades e tal, tá? Ia vendendo. É interessante. A mulher que fez essa arte aí, ó, por exemplo, ela ganhou, na época ela cobrou $30 para fazer essa marca aí, ó. $30. Aí quando foi agora, a Nike acho que foi em 96, a Nike deu parece que foi ações para ela de 20 milhões. Em homenagem, quando fez 40 anos de empresa. Então, a motivação, ela está dentro da gente. E só que você pode estimular teu aluno a aumentar essa motivação interna, né? Esse é o ponto da gamificação. Aí, esse é um ponto aqui, ó. Como nossos clientes podem ser engajados e motivados. Eu não estou... atingir seus objetivos. Como nossos clientes podem ser engajados e motivados a atingir seus objetivos. Coloquei na tela, não estava conseguindo ler. Então, esse é o ponto. Uma coisa não é simples, é um aplicativo, mas a gente pode fazer. Eu vou mostrar aqui uma professora fazendo. Inclusive, eu estou pegando essa professora. Quem é aquele barrigudinho de vermelho lá no fundo? Quem é? Teu mestre. Então, você vê uma coisa simples que você pode fazer com o seu aluno, que é uma gamificação. E aí você vê no momento ali que
que até a Mônica fala assim, ó, calma, não empurra o amiguinho, e são marido e mulher ali, velho. Não quer saber, não, estão empurrando o outro, daqui a pouco, porque gamificou. E é uma coisa simples. Precisa ser desse jeito? Não. Você pode estimular o cara, por exemplo, e falar, Rafael, é o seguinte, você está com um percentual de gordura 18%, né? Rafael, pô, tô sim. Então, e o que você acha que a gente fazer um projeto de a gente chegar lá, daqui a 4 meses, a gente diminuir esse percentual aí para 15%? Vamos dar um gás? Vamos estimular isso? Vamos fazer aquilo? Tal? Isso é uma gamificação. O cara, pô, peraí, não, cara, vamos lá. Isso é uma gamificação. Você estimular o cara. Você colocar estratégias, você colocar planejamento, ó, só porque eu estou lendo planejamento. Você colocar metas para o cara e falar assim, vamos bater? E aí, vamos atingir isso? E é uma coisa simples, você vê. Uma coisa simples que chama a atenção. É igual até quando eu estava lendo esse livro, eu estava vendo um vídeo de um cara que ele falou assim, o que é um gol? O que é uma bola na rede? Aí o cara falou, ué, bola na rede é um gol. Ele, sim, mas o que é bola na rede? Imagina que tira o gol, tira a torcida, tira o campo. O que é bola na rede? Aí o entrevistador ficou parado assim e falou, bola na rede é uma bola na rede. Quando você está fora do mundo fantástico da gamificação, uma bola na rede não empolga ninguém. Mas quando você põe o contexto do imaginário, ou seja, um estádio cheio de pessoas, entendeu? Um futebol correndo, você vê pessoas se matando, por quê? Porque você gamificou aquilo. Então, uma bola na rede se torna um gol e numa Copa do Mundo, numa final de campeonato, é uma coisa fantástica. Agora, igual, por exemplo, agora o Pedro fez um golaço de bicicleta. Aquilo ali, se fosse aqui em casa, ou em qualquer lugar, na casa de vocês, pô, né? A gente ia até esquecer que fez. Mas como foi lá, dentro do mundo que tudo é possível, né? Dentro do futebol ali, que é o jogo, você gamificou. Então, tem gente que chorou, tem gente que ficou feliz. Então, isso é gamificar. A ideia da gamificação, que era só para vocês terem uma ideia do que é gamificação e buscar informações mais, ler, tem livros. Inclusive, eu vou comprar um curso só de gamificação. Achei bem interessante. 3 coisas chamaram muito minha atenção nesses últimos tempos, nos últimos anos, e um deles foi a gamificação. O outro foi melhorar os processos do cliente, e o outro foi neurociência, que eu venho estudando já há um tempinho já, que são coisas que, se você entende do cérebro humano, você pode fazer bastante coisa interessante com o seu aluno e contigo, né? E eu sempre falo, eu primeiro pratico comigo e depois com os outros. E agora, galera, a gente vai entrar no último ponto do nosso workshop, que é o planejamento estratégico. Também é uma forma para vocês entenderem, a gente não vai falar de tudo, né? De todo o escopo que eu venho estudando, porque tem coisas que ainda eu não consigo explicar. Mas o que a gente vai falar aqui, principalmente, outra coisa que me chamou muita atenção, que são os OKRs que a gente vai falar, que para mim é a forma mais simples de planejamento que foi usada pela Google, que a gente vai falar um pouco lá, chegar lá no negócio, mas é uma coisa interessantíssima que eu falo para vocês fazerem. Inclusive, eu botei um dos meus objetivos aqui para vocês verem e vocês montarem o de vocês, né? E o dos seus alunos. Então, planejamento estratégico é você usar um planejamento, fazer um plano de negócio, ou um plano financeiro, um plano de metas, para você alavancar ou aumentar as vendas ou aumentar o faturamento. Nesse caso aqui, a gente está pensando em processos, de você estimular os processos, tá? Então, a gente vai começar a falar aos poucos, qualquer coisa, você vai me perguntando. Aqui a gente trouxe uma frase do cara que é o considerado pai da gestão, que é o Michael Porter, que ele fala: a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Ou seja, a grande questão de quando você pensa em planejamento é igual aquele lance do foco. O foco é o quê? É o dizer não ao resto das coisas. É igual vocês ontem e hoje vocês renunciaram, vocês disseram não a outras coisas e estão aqui comigo, né? Isso é um foco. E no caso da estratégia é a mesma coisa. É escolher o que não fazer. Né? Escolher, por exemplo, eu vou por aqui ou por aqui? Espera aí.
Se eu for por aqui, a minha empresa vai crescer 10%, mas se eu for por aqui, a minha empresa pode crescer 15%. Não, então eu vou por aqui. Então é escolha. Aqui eu trouxe uma coisa interessante, que é para a gente que está... É uma coisa interessante, depois você pesquisa mais sobre isso, Rafa. Teoria geral dos sistemas é bem interessante. A gente tem dois sistemas, sistemas abertos e sistemas fechados. Sistemas abertos são organismos ou sistemas que não têm como receber informações externas. Por exemplo, vamos pensar numa televisão, que é a forma mais simples que o professor usou, que eu acho mais interessante, que eu peguei amanhã mais com isso. É assim, você não tem como estimular muito a televisão, a não ser com energia elétrica, ponto. Você não tem como dar, ainda não, né? Ainda não, mas é um sistema fechado. Um rádio é sistema fechado, né? Então, só que quando você pensa em sistemas abertos, é o contrário. Sistemas abertos, a gente pode receber informações, se retroalimentar, se alimentar com essas informações, ou seja, aprender com essas informações e jogar para cima, para frente. Quando a gente pensa em empresas, nós somos assim, porque a gente está o tempo todo recebendo informações, né? E dando informações. Nesse momento aqui, por exemplo, nós estamos sendo sistemas abertos. Por quê? Porque eu estou passando informações, recebendo informações de vocês, que é o feedback, igual o Rafael estava dando, e vocês estão recebendo informações do que eu estou falando. Então, isso é sistemas abertos, está o tempo todo estimulando, sendo estimulado e estimulando o meio que a gente vive, né? No caso aqui, a gente está falando de negócio, então, o meio da educação física. Quando a gente pensa em sistemas, né? Aí a gente vai falar daqui a pouco desse... Quando a gente pensa em sistemas, né? Hoje já se falam em organismo, que os sistemas são organismos vivos, né? Nossas empresas. Por quê? Porque o tempo todo, primeiro que é formado por pessoas, e o tempo todo eles estão se conversando com o ambiente, o tempo todo gerando essa autorregulação do sistema. Então, quando acontece isso, a gente tem dois pontos, dois nomezinhos, que é inputs e outputs. Inputs é aquilo que entra na nossa empresa. No caso aqui, o que eu estou falando para vocês são dados e informações que estão entrando na cabeça de vocês. Isso é inputs. São informações, né? Conhecimento não, informações e dados, né? Que estão entrando na cabeça de vocês. E vocês agora vão passar por aquele momento de incubação e depois você vai gerar os outputs. Né? O que seria o output? O que eu vou fazer com essas informações? Ou seja, eu vou passar para frente essa informação, porque se você só segura essa informação, você não transforma a sua empresa. Se tudo que eu falar aqui entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não vai acontecer nada. Então, os outputs as informações entraram na sua cabeça pelos inputs, que são as entradas de dados, informações, né? E você traz os outputs para você, vou reformular. Os inputs entram na sua cabeça, são os dados, informações, passa pelo momento de autorregulação do sistema. O que é isso? Pensamento, você vai devagar, no sentido de pensar, de raciocinar sobre essas informações que foram passadas nesses 2 dias, e você vai gerar outputs. Esses outputs são o que eles chamam de retroalimentação do sistema, que é o que você vai fazer com essa informação. Você vai transformar essa informação em conhecimento, você vai transferir essa informação para outra pessoa, você vai transformar os padrões, os processos da sua empresa com essas informações, isso são chamados de outputs. E é o que a gente busca sempre, é isso. Então, uma coisa interessante é até uma professora que falou isso, ela fala o seguinte, quando você tem igual 2 dias de informações, né, de conteúdo, igual foi esses 2 dias, a ideia é você passar uma semana refletindo sobre o que você pensou, sobre o que você aprendeu, para poder você dar tempo do cérebro processar essas informações e transformá-las em outputs, e não simplesmente, né? Claro que você pode ir colocando um pouquinho uma coisa amanhã, um pouquinho na terça, mas de forma gradativa.
Eu comecei a botar isso eu comecei a estudar isso em 2017, 2018. E o workshop está acontecendo em 2022. São quase 5 anos que eu venho estudando isso sem estar passando para frente. E os outputs vieram agora. Eu falei, não, vou montar um workshop, mesmo que seja um workshop simples, mas que eu passe, porque a ideia desse workshop é acender a chama em vocês. Tá? Então, outputs e outputs são, um é a informação que entra e o outro é a informação, o que você primeiro faz com essa informação e depois o que você transforma essa informação, tá? Ah, não era para passar não. Aqui, galera, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês pensem no seu trabalho. Isso aqui é uma mão na massa, até esqueci porque o negócio está bem lá em cima. Isso aqui é uma mão na massa e eu quero que vocês fiquem uns 2 minutinhos, 3 minutinhos pensando nisso. Aí eu quero que vocês pensem o seguinte, responda essa pergunta, quais os inputs, não? Ou seja, entrada de dados e informações do ambiente que geram necessidade de autorregulação no seu sistema, né? Na sua empresa. Quais informações que chegam para você que modifica o seu pensamento ou o seu sistema do seu trabalho de personal trainer? Essa é a primeira pergunta. E o último é essa retroalimentação, ou seja, você recebeu os outputs e agora você tem que projetar para o espaço, para o ambiente. O que é que você faz? Assim, quais as informações que chegam para você que você tem que jogar para frente? Por exemplo, tecnologia. Eu recebi a questão de ter um novo aplicativo no mercado, tal, que eu vou usar. Isso é um output. Eu vou jogar para frente. Então, eu quero que vocês pensem, basicamente, não precisa responder, mas reflitam, né? O que entra de dados novos na sua empresa, né? Em você, como personal trainer, né? E o que você faz com essas informações depois que você passa por esse momento de retroalimentação. Isso é interessante, dar 2 minutinhos para vocês pensarem aí, enquanto eu passo o slide aqui. Aí eu até facilitei aqui para vocês. Eu até esqueci, ó. Eu facilitei, então tá mais fácil de responder essas perguntas do que as próximas. Então deu uma facilitada. Então pense no negócio que você atua hoje. Quais são os principais processos que acontecem dentro da empresa, né? Quais tendências de consumo e necessidade dos clientes? E quais são as tendências de tecnologia? Responde essas 3 perguntas pensando no que a gente falou lá sobre os inputs e outputs, né? É a mesma coisa que a gente falou lá, só que eu simplifiquei um pouquinho, para ficar mais fácil. E aí, galera?
E aí, galera, conseguiram pensar aí? A gente passar para a próxima? Vou aceitar como sim. Aqui a gente entra nas 5 forças de Porter, né, que é o cara lá, o Michael Porter, que eu mostrei lá na frente. Aqui, ele está falando das questões das forças da sua empresa, né? E de, ainda pensando no que é influenciado pelo meio, né? Aí a gente vai falar aqui de fornecedores, né? De ameaça de produtos substitutos, mas é dentro desse esquema. Então, são 5 perguntas que a sua empresa, você tem que responder para a sua empresa. Que o primeiro é, qual o nível de poder de barganha dos seus fornecedores? Nesse caso, para a gente aqui, fornecedor não faz muito sentido, porque a gente não compra tanto material. Mas existe ameaça de produtos substitutos? Com certeza. A gente tem, até eu estava falando dos streamers, né? Hoje, um dos maiores problemas, das maiores ameaças do nosso produto é o sedentarismo. São pessoas que não querem treinar. Então, a gente tem, e a gente está com, a gente trabalha com 5% da população que treina. Então, a gente trabalhar, por exemplo, a pessoa, ao invés de treinar, a pessoa vai para fazer uma atividade física, a pessoa vai viajar. Então, um produto substituto pode ser, por exemplo, uma agência de viagem, por exemplo, né? Então, existe ameaça de produto substituto? Sim. Né? Qual o nível de risco de novos entrantes no segmento? Todo ano está entrando muita gente no mercado, então existe. Então, qual o nível de risco? Então, você analisando cada ponto e respondendo dentro do seu escopo de trabalho, isso vai ajudar a você. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, novos entrantes, além dos personal trainers, que podem ser novos entrantes, né? Também tem a questão dos fisioterapeutas, porque eu trabalho numa área que é da fisioterapia, né, que muito fisioterapeuta faz isso, e às vezes faz até melhor do que eu. Né? Qual o poder de barganha dos seus clientes? Aí entra naquela questão do dinheiro, né? A barganha que eles vão fazer no dia a dia, quando você for aumentar o valor. Então, qual é o poder que eles têm hoje com você? Né? Aí outro ponto aqui, que não entra muita gente, que a concorrência aqui é muito mais tranquila, né? Qual o nível de rivalidade entre os concorrentes? Só que ao você responder essas perguntas, vão te dar clareza de onde estão mais as suas forças. Então, faz uma questão de vocês responderem. Não precisa ser agora, mas é para vocês deixarem anotado que isso é importantíssimo para você estruturar a sua empresa. Lembra que a gente está falando de planejamento estratégico. Então, você tem que entender as ameaças, tem que entender os riscos, a barganha, o poder que seu cliente tem sobre você, a gente já falou antes, e se há concorrente no mercado para você. Há concorrência? Com certeza. Mas essa concorrência, vamos colocar assim, é um alto risco? Não. Ela é baixo risco? Não sei. Então, ao invés de você ficar pensando, você cria isso, lembrando que você está pesquisando. A gente está sempre falando de mercado, produto, pesquisar o produto, cliente, mercado. Isso sempre. Nada é aleatório, nada vai ser por acaso. Aqui a gente entra na etapa dos planejamentos estratégicos propriamente. E esses 5 pontos, se você levar esses 5 pontos a sério, você muda o jogo. Que primeiro é olhe para dentro, olhe para fora, defina cenários, defina sua identidade. Lembra que a gente já falou de identidade ontem? E defina seu plano estratégico. Aqui a gente vai falar um a um, né? Olhe para dentro, aí a gente vai analisar os indicadores da empresa. Então, indicadores, eu coloquei aqui, mas são vários que você pode, né? Indicadores financeiros, indicadores de resultados, aí entenda a cultura, identidade, metas e objetivos da organização, mas você pode, por exemplo, aqui além dos indicadores financeiros, você pode indicadores de vendas, quantas vendas eu faço no mês, a gente até falou isso. Então, olhar para dentro da empresa é você desmiuçar a empresa como um todo e saber de cada processo que está acontecendo dentro da sua empresa e você estruturando um a um. Por exemplo, hoje uma das coisas que eu estou estruturando é o indicador financeiro.
é saber para onde está indo o meu dinheiro, o que é que eu estou fazendo com ele, dividir para obter o meu Prolabore, e ter, ter dinheiro para investir. Então, isso é que eu estou buscando agora. Então, como é que você busca? Ou você arruma alguém, no meu caso, eu contrato alguém para organizar esse financeiro, ou você estuda. Então, isso tem que estar claro. Olhar para dentro da sua empresa é isso. É você analisar todos os indicadores. Tem mais indicadores que a gente pode citar, que pode estruturar maior a sua empresa. Eu botei só esses dois, esse aí, porque a gente usa mais indicadores financeiros. Mas existe de fornecedor, de estoque, né? Mas não entra na nossa jogada. Tá? Então, olhar para dentro é isso. É você entender que o que está acontecendo na sua empresa. Basicamente é isso. Por exemplo, você saber quantos alunos você tem, quantos alunos te pagam em tal dia, quantos alunos não estão te pagando, quantos alunos tem que renovar, qual o contrato que está mais adiantado, qual o dia que você vai fazer o reajuste. Tudo isso tem que estar estruturado, não pode ser aleatório. Esse dia eu estava conversando com um aluno, com um cara que estou dando mentoria, e ele, eu vou aumentar aí, não, mas eu estou pensando em aumentar. Eu falei, não, mas você vai aumentar? Não, deu na doida aí, eu vou aumentar, cara. Eu falei, cara, você tem que ter um motivo, coloca uma data que você vai alterar e vai deixar. Quando o aluno entrar, fala, é o seguinte, o reajuste dos valores da nossa empresa é em tal data, tá? Tá aí no contrato, ponto. Quando chegar a data, o aluno não vai nem questionar. E se ele tiver impactado, ele não questiona. Recentemente, a psicóloga da minha filha, ela alterou o valor. Eu falei, beleza, tranquilo. Por quê? Porque a gente está tendo resultado. Quando o cliente está tendo resultado, ele não questiona o valor. Agora, quando ele não tem resultado, aí ele vai questionar, e muito. Pô, você está aumentando? E outra coisa, quando você aumenta aumenta o valor, você tem que dar algo para o cliente. Estou falando de presente, mas pode ser um presente. Você tem que dar algo em troca, uma nova experiência, alguma coisa. Eu sempre falo, meus alunos sempre falam, vou fazer curso tal dia, então quando a gente voltar tem treino novo, tem coisa diferente, tal. Ele, pô, legal. Por quê? Porque ele sabe que o tempo todo está estudando. E isso é uma forma de você estar sempre colocando experiência nova para o seu aluno. Até a gente chamou o Rafael para ir num evento aí em Curitiba, mas ele falou que não quer não. Acho que vai só se for com o Pedro. Então, beleza. Boa sorte. Boa sorte. Vai matar ele de raiva lá. E o outro ponto é olhar para fora. Ele sabe tudo. Não sei por que ele vai, porque ele já sabe tudo que vai ser passado. Não, ele vai só para dizer que vai. Sabe muito. Aqui outro ponto é você olhar para fora. Aí você dá uma olhada nos indicadores financeiros do seu concorrente. Você vai lá, vai olhar. Não, você vai olhar como é que está a parte financeira do seu cliente, do seu concorrente. Por exemplo, você sabe se o cara está ganhando mais do que você, só olhar. Pô, não, o cara está ganhando. O que ele está fazendo? Você pode perguntar, o que você está fazendo de melhor? O que você está fazendo? Você pode. Aprofunde a avaliação da concorrência por meio de ferramentas. Tem várias ferramentas que você pode usar. Uma delas é a cadeia de Porter, que eu não coloquei aqui, mas você pode analisar a concorrência. Ou simplesmente fazer um mapeamento. Por exemplo, esse dia eu estava pesquisando sobre produtos online, eu estava olhando o Bertolucci, né, que ele tem um produto online, que eu estou pensando em montar um produto online, e eu estava olhando, ele vende a R$19,90, R$29,90, só que o cara tem mais de 60 mil alunos. Então, R$29,90 vezes 60 mil alunos dá um dinheiro interessante, né? Então, olhar o que está acontecendo no mercado, a gente pode pensar aqui em olhar para fora, olhar mercado, até eu botei aqui, nem vi. Entender as principais tendências de mercado, entender o que está acontecendo no mercado, o que você pode colocar de tecnologia, né, ou de processo na sua empresa. Isso tudo é importante. Isso aqui, quando eu falo empresa, é porque eu estou falando de personal, tá? Personal e estúdio, no caso do Rafael aí.
apesar que ele é personal também. Outro ponto aqui é o defina cenários. Aí aqui eu coloquei grupo de estudos, né, diferentes cenários e tal, mas aqui esse grupo de estudo pode ser a gente é da mesma área, e juntar e vamos analisar o mercado. Aí a gente pode pensar, por exemplo, o pior cenário, e a gente passou por isso, que foi a pandemia. O pior cenário que a gente passou foi esse, a pandemia. O moderado seria, por exemplo, 2021, que a galera ainda estava com medo. E otimista é o que vem aqui para frente, as novidades. Então, você conversar sobre com outros profissionais, como a gente é solo, né? No caso, o Rafael pode conversar com os funcionários dele, isso vai te levar, vai te mostrar como você analisar cenários. Você vai ver outras coisas que você não tem noção. Outro ponto, aí depois que você está analisando cenários, você define as opções estratégicas, faz análise das opções estratégicas. Isso tudo pensando em cenários, né? Então, quando você abre o leque, olha o tanto de informações que você pode gerar. Aí a gente entra naquele ponto lá de inputs, que lá na frente você vai gerar alguma coisa que vai sair um produto novo, uma nova forma de você ver o mercado, uma nova forma de você estruturar a sua empresa, uma nova forma de você dar aula. E é isso que está acontecendo no mercado. As pessoas que estão estudando estão sempre mostrando alguma coisa nova. E isso é interessante. Aqui define a sua identidade, a gente falou de identidade lá ontem, né? Então é o negócio, missão, visão e valores. Isso tem que estar bem claro. E você não precisa fazer isso agora, mas é uma coisa que você tem que pensar em fazer e deixar estruturado na sua cabeça, né? Então, negócio, espaço e a organização que deve ocupar em relação às demandas da sociedade, ou seja, o seu negócio, qual o espaço que ele vai ocupar na sociedade, né? Por que você é personal trainer? Qual o ponto que você está da sua carreira em relação à sociedade, né? Isso é um ponto. A missão é para que a organização existe no mundo. É para ganhar dinheiro? Não, tem que ter um fator além disso. O dinheiro ele vem em decorrência de uma missão, do propósito. Então, quanto menos você pensar em dinheiro, mais dinheiro vem. Isso é fato. Se você ficar focado no dinheiro, você esquece as outras coisas. Tem coisa mais importante. Não estou dizendo que dinheiro não é importante, o dinheiro é importantíssimo. Mas quando você tem um outro pensamento, o dinheiro ele vem em decorrência disso. Então, novamente, esses 4 pontos têm que estar fixos na sua cabeça. O outro é a visão. O que o futuro aguarda dessa empresa? O que essa empresa tem de futuro? Qual a visão da empresa a longo prazo? Isso é importantíssimo também. Por exemplo, eu sempre falo, uma das minhas visões no futuro é não ficar trabalhando esse tanto de horas. Né? Vai correr para um lado? Não. Eu quero pensar trabalhar mais com a cabeça, usando a questão estratégica. Então, uma das minhas visões da minha empresa é esse, é diminuir a rotina de trabalho braçal, né, de dando aula, e pensar mais do lado estratégico. O último ponto são valores. Aí entra os princípios, a gente já falou isso ontem, que também entra na essência da sua empresa, da sua marca, do brand, que é o que você faz. A gente fala sempre. A gente fala, aí eu coloquei aqui como exemplo, princípios e padrões sociais aceitos e estabelecidos pela empresa para nortear os comportamentos. Então, isso tem que estar claro, porque, por exemplo, aí a gente até brinca, por exemplo, se chega um cara anabolizado querendo treinar contigo ou querendo que você faça um ciclo, você fala, cara, eu não faço isso, não está nos meus princípios, os padrões sociais que são aceitos pela minha empresa não me condiz a fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Tem gente que faz, tem, mas eu não faço. Então, isso é um ponto, é claro que estou falando de forma drástica, mas isso é um ponto que a gente tem que pensar. Então, isso tem que estar claro. E você pode deixar, no caso do Rafael, você pode deixar esses 4 pontos aí, claro, lá no seu ponto, para as pessoas verem o que a empresa pensa. Porque quando a pessoa vê isso aqui, a pessoa começa a ter melhora a relação, a conexão entre você e a empresa. Então, isso é importantíssimo.
E aqui a gente entra na questão estratégica de análise SWOT. Todo mundo já viu isso, eu vi isso muitas vezes e não tinha entendido até realmente estudar. Aqui esse análise SWOT ele vai definir suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É isso que a gente tem que fazer. Para que isso? Para você montar estratégias para melhorar sua empresa ou para você alavancar seu financeiro. Você ganhar mais know-how. Por exemplo, no caso do Rafael, aumentar o estúdio. Né? No meu caso, ter mais aluno de personal. Entendeu? Esse tipo de coisa, a análise SWOT vai te ajudar nisso. Só que você tem que deixar bem claro. Geralmente a pessoa joga isso aqui e fala força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Vai, faz. E a pessoa não sabe para quê. Então, as respostas que você tiverem aqui no análise SWOT você tem que usar como estratégias para você estimular o teu trabalho. Ah, eu quero, no meu caso, montar um estúdio. Então, eu tenho que pensar nas forças, qual a força que eu tenho? Pô, eu sei trabalhar na área, eu tenho já um know-how na praça, eu tenho uma parceria, eu tenho vários network, né? As minhas fraquezas, a parte financeira, eu não tenho um dinheiro todo para montar o estúdio, então eu tenho que ir buscar em algum ponto. Por exemplo, como eu falei, tem uma aluna e também eu posso buscar financiamento, né? Por exemplo, eu tenho que achar um espaço bom, que não precise de tanta reforma. Então, né, é a oportunidade. Por exemplo, a aluna me oferecer o dinheiro para investir, ela se transformar em investidor anjo. Né? Por exemplo, tinha dois parceiros que querem fazer a parceria comigo. Né? Isso são oportunidades. As ameaças é o quê? É a questão financeira também pode ser uma ameaça. Ou, por exemplo, eu não achar um espaço que esteja que condiz com o valor que eu tenho. Por exemplo, eu achei uma loja linda, mas 21 mil reais. Entendeu? Então, isso tem que estar claro. E como é que vai ficar claro? Quando você sentar e você analisar. Ah, mas pô, eu não tenho um aluno de personal. É aí que você tem que fazer mesmo. Porque é aí que você busca estratégias para poder você... Cara, para onde é que eu vou buscar? Onde está o dinheiro? Eu até falei para o Léo, as pessoas que ficam te bajulando aqui, elas não vão comprar teu serviço, porque eu já passei por isso. Então, você tem que buscar ambientes onde você consiga pegar os alunos de personal. Então, isso, porque as pessoas estão bajulando, beleza, é ótimo que as pessoas estão tendo reconhecimento, mas você tem que pensar na parte financeira, a gente já conversou sobre isso. Então, com a análise SWOT, ele vai te ajudar a fazer isso. E aí vão te responder essas perguntas aqui, que eu deixei separado aqui para você, uma a uma, para você pensar. Então, aí é outra mão na massa que vocês têm que fazer. Responder essas perguntas. Quais são as forças da empresa em seu mercado de atuação? Né? Quais são as fraquezas? As mesmas coisas que a gente falou lá. Só que aí eu fiz em forma de pergunta, vai ficar mais fácil. Quais são as oportunidades que a empresa tem ao atuar nesse mercado? Né? Quais são as ameaças que a empresa sofre ao atuar nesse mercado? A gente tem ameaça tecnológica, né? Tem a questão de novos entrantes o tempo todo, várias faculdades, isso é tudo espaço, local para treinar, tem a questão do Covid há pouco tempo, então isso tudo você tem que mapear e direcionar isso. Ah, e o que eu faço com isso? Aí a ideia, você vai montar estratégias. Então, por exemplo, fraqueza, imagine que eu identifiquei só a fraqueza, um exemplo, né? Identifiquei a fraqueza financeira, né? O que eu vou fazer? Eu vou atrás de investidor, eu vou atrás de financiamento do banco, eu vou atrás por exemplo, um aluno meu passar o dinheiro para mim, para ser um investidor anjo, ou entrar como um sócio, eu vou atrás de um sócio. Isso tudo, e o Rafael fez isso tudo é você analisar. Você analisou que você tinha essas fraquezas e você foi lá e estruturou. Não adianta você responder, botar debaixo da gaveta, como eu já fiz muito isso, e não fazer nada. A ideia é você imaginou isso aqui, quais são as fraquezas? É isso aqui. Quais são minhas forças? Isso aqui. Por exemplo, você fala, quais são minhas fraquezas? Cara, eu tenho que treinar, estudar mais reabilitação, eu tenho que estudar mais treinamento de força. O que é que eu vou fazer? Comprar livros, fazer curso, montar um grupo de estudo, isso, isso e isso. Isso aqui você está usando estratégia para você evoluir na sua carreira. Aí, por exemplo, oportunidades. Oportunidade é a mesma coisa. Pô, o que é oportunidade? Pô, por exemplo, uma opção de você trabalhar em outro estúdio, né? De você ter aprender, você ser chamado, por exemplo, para fazer uma palestra,
né? E você, pô, vou ter que estudar, vou ter que... Então, isso tudo, esses 4 perguntas, quando você responde pensando no seu atuação como personal trainer, isso vai te levar para outro nível. Estruturar isso de forma precisa vai te ajudar muito mesmo, tá? Então, eu espero que vocês respondam com franqueza, né? Com direcionamento, e depois a gente mostra. Se precisar, a gente pode... Antes, pô, preciso de ajuda, você pode ter certeza que eu vou... Se eu estiver livre, certeza que eu ajudo, sem problema. Inclusive, a Adriana faz consultoria comigo, ela sabe que a gente está estruturando, apesar de ela estar me enrolando bastante para fazer. Mas a gente vai montar um a um. Aqui é os componentes estratégicos. Aqui já entra naquela questão que eu falei antes, que eu falei lá, na SWOT. Você analisou, e aqui os componentes da estratégia. Por exemplo, a parte financeira. O que é que eu tenho que mostrar para o meu possível financiador que minha empresa para eu poder ter o aporte financeiro? Outro ponto, processos internos do negócio. Quais processos internos que eu preciso melhorar para poder melhorar os processos internos? O que é que eu preciso aprender? Será que eu preciso aprender, por exemplo, Excel? É um exemplo simples. Para poder fazer as planilhas, ou eu comprar, ou eu aprender, por exemplo, inglês, igual eu estou fazendo, a do meu jeito, mas eu estou tentando fazer. Entendeu? Isso tudo é melhora de processo, porque você está melhorando o processo da sua empresa. Então, por exemplo, como eu falei, sou fraco em fisiologia, eu estou estudando sempre fisiologia. Né? Eu não gosto de treinamento de força, mas eu estou estudando. Eu não gosto. Então, assim, isso são uma forma de você melhorar os processos da sua empresa. Depois, a gente vem aqui para o aprendizado e crescimento, né? Qual aprendizado eu não sei que eu posso inserir dentro da minha empresa que vai alavancar a minha empresa. Aquilo que eu falei, estou estudando hoje gamificação e estou estudando o OKR, que a gente vai ver daqui a pouco, que eu já vi que podem me levar a outro nível. Então, isso é aprendizado. Outra coisa, o que eu estou fazendo para que o cliente me veja de forma diferente? O que eu estou fazendo para transformar a vida do meu cliente? O que eu estou fazendo para levar meu cliente a ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é alcançar o que ele quer com o treinamento. Isso tudo faz parte da visão e estratégia da minha empresa. Então, você tem que pensar nesses 4 pontos para poder você pensar no ponto do meio, que é a visão e estratégia. Tá? Isso é fundamental. É uma das coisas que eu estou estruturando hoje dentro da minha empresa, é isso. É estruturar esses processos para que fique tudo rodando direito. E aqui entrou num ponto que hoje eu estou amando estudar isso aí. Eu sempre tive problema de fazer planejamento, porque eu achava muito oneroso, muito tempo. Eu falei, faz isso, faz aquilo, ficava... Tá? E recentemente eu descobri o OKRs, tem mais ou menos uns 8 meses, e eu venho estudando, eu já até comprei 2 livros, inclusive o OKRs ficou famoso, e eu até comprei esse livro, que é Avalie o que Importa, por ele ter sido apresentado pelo autor do livro a 2 garotos que queriam revolucionar a informação no mundo. E isso lá em 96. E esses 2 garotos hoje são os CEOs, né, do Google. São os caras que fundaram a Google. E eles foram... Aí entra naquela questão do financiamento, eles foram atrás de financiamento desse cara que é o autor desse livro aqui. São tantos livros. Deixa eu pegar aqui para vocês verem que eu quero que vocês leiam esse livro depois. Aqui. Deixa eu abrir aqui a câmera para poder ver, porque esse livro aqui, ó, Avalie o que Importa, tá? Esse cara aqui, John Doerr, esse cara aqui é um acionista do conselheiro da Google, porque ele foi procurado pelo Larry Page, que é um dos sócios fundadores da Google, e pelo outro cara. E eles queriam um financiamento. E ele sentou com esses 2 garotos e falou assim, cara, qual a projeção? O que vocês pretendem de uma empresa? E eles falaram assim, olha, a nossa ideia é compactar todas as informações do mundo. Isso era 95, 96. Você imagina, ele falou assim, cara, ele falou que ficou pensando, cara, esse moleque atrevido, né? Esse Larry Page, muito atrevido esse moleque.
será que vocês conseguem e tal? E ele, o que a gente está tentando. E ele falou assim, quanto você acha que a empresa vai receber? Quanto é que vai valer a empresa daqui a 10 anos? Aí ele falou, uns 10 bilhões. Ele, 10 bilhões? Ele em torno de 10 bilhões as contas que nós fizemos. E 10 anos depois, a Google estava valendo 100 bilhões, né, no mercado financeiro, e hoje vale muito mais, uma das empresas mais valiosas do mundo. E esse cara, quando eles no início do processo, esse Don Doe, ele trabalhou com aquele Andy Grove que eu te falei, que era o cara da Intel. E ele foi e apresentou para eles dois os OKRs. Esses OKRs que são uma ferramenta de uma ferramenta de projeção, uma ferramenta de objetivos, de você estruturar, de metas a serem batidas, né? Vou falar um pouquinho deles, mas bem rápido a ideia, eu quero que vocês podem aplicar até agora, né? Que OKRs são características do OKR, são focados em resultados, né? Então, a busca é sempre resultados, eles são simples e de fácil entendimento, eu até falei para vocês, e são flexíveis. Se você vê que você montou um OKR para 3 meses e você está chegando lá e você não está conseguindo, você pode reformular esse OKR, nada impede disso. E aqui é o que são, né? O que são OKRs? O O é de objetivos, né? O que eu vou, né? O que eu vou fazer, eu vou. E o KR são resultados-chave, é o como eu vou fazer. Então, basicamente, para você definir os objetivos vão ser eu vou fazer isso, ou eu quero isso. E os OKR é como você vai chegar a esse objetivo. Geralmente, eles falam de você ter, no mínimo, no máximo, 3 objetivos, tá? E resultado você pode ter mais, mas 3 objetivos-chave é importante, que é mais interessante. Então, o que são OKR? O O é objetivos, eu vou, e o KR são resultados-chave, como eu vou. E aqui, como implementar o OKRs. Desculpa. A parte estratégica, define os OKRs estratégicos anualmente, ou seja, quando você estiver pensando estrategicamente, no caso, por exemplo, de você querer mudar algo muito grande, né? Você vai alterar vai fazer um OKR, né? Definir os OKR anualmente, porque é uma coisa mais a longo prazo. Você pode ter OKR de trimestral, né? No caso de a parte tática, né? Ou seja, uma coisa mais simples, né? Na área ali, tal. Você pode incrementar trimestralmente. Por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês é um trimestre, né? Daqui para frente. E o operacional é aqui a parte equipe, né? Isso aqui que eu estou falando, se você tiver sua empresa, né? Como o Rafael, mas vocês vão entender porque eu vou especificar bastante. Então, operacional são equipe que discute melhor os OKRs sugeridos pelos líderes. Então, o que você faz? Você pode definir OKRs anualmente, principalmente quando é um OKR grande. Por exemplo, o Rafael fala assim, eu quero 200 alunos em um mês. É difícil, ninguém consegue isso. A não ser que ele dê de graça e talvez nem consiga. Então, ele fala assim, eu quero 200 alunos no ano que vem, daqui a um ano. Isso é uma OKR estratégico, né? Agora, você fala assim, trimestralmente, cara, eu vou melhorar, vou pintar as paredes aqui, vou melhorar, reformar, vou aumentar o espaço. Aí a gente fala que é um OKR mais simples de você fazer. Aí, geralmente, é feito trimestralmente. Agora, outro ponto, os OKRs são sempre discutidos. No caso, como a gente é só eu e eu, essa discussão é você com você. Ou você pode chamar uma pessoa de confiança e falar dos seus OKRs para ele. Outro ponto, por exemplo, o Rafael, os OKRs, Rafael, do seu estúdio, eles têm que estar todos na parede. Todo mundo, inclusive todos, principalmente seus funcionários, têm que saber quais são os OKRs. Porque através do OKR estratégico, que é o seu, do CEO, né, os outros funcionários vão, em cima dos seus OKRs, desenvolver os deles, pensando na empresa. No nosso caso de personal, você vai conversar, você pode chamar uma pessoa, uma família, a esposa, o marido, e sugerir e conversar com eles sobre os OKRs. Né? E vai ficar claro daqui a pouco, galera. Eu sei que parece complexo, mas não é. E aqui, por exemplo, o meu objetivo. Aqui é o que eu já montei para mim.
Então, assim, qual é o meu objetivo daqui a 3 meses? Montar o estúdio. Aí eu tenho resultados chaves, que primeiro é procurar um espaço de 70 metros ou mais, né? Buscar um financiamento, eu botei entre aspas para aluno, mas pode ser no banco, e o outro comprar material. Então, para eu ter um estúdio, eu preciso ter esses 3 resultados aqui. São resultados-chave que mais vai me levar para montar um estúdio. Então, é bem simples. Qual o objetivo? Trimestralmente. Aí, por exemplo, imagine que eu quero montar uma coisa, por exemplo, eu quero aprender inglês, ou eu estou estudando inglês, por exemplo. Eu quero falar, meu objetivo, falar fluentemente inglês em 1 ano. Aí eu vou e coloco aqui, né? Procurar uma professora particular, assistir mais coisas sem legenda. Aí você pode colocar, eu coloquei 3, mas você pode colocar até 5, né? Eu coloquei 3. Então, você vê como uma coisa bem simples. Então, um objetivo principal, né? Montar o estúdio, resultado-chave, procurar um espaço de 70 metros quadrados ou mais, buscar um financiamento, aí no caso eu botei entre aspas para o aluno, e terceiro, comprar material. Aí eu pergunto aqui, abri aqui para alguma dúvida nesse OKRs aqui? Eu queria que ficasse bem claro, porque isso é para a gente pensar em estruturar seu negócio. Então, eu queria ver o Vitor, a Adriana, o Leonardo e o... Cara, vou mexer sem noção, esse fanfarrão do Rafael aí. E a Mônica. Fale aí. Para mim E aí, tá Leonardo? tranquilo. Ficou claro aí? Aham. Rafael, ficou claro? Adriana? Adriana está sem voz, porque... Pode escrever no chat, Adriana. Boa, a Mônica entendeu. Show. Então, galera, isso aqui, sabe, quando eu comecei a estudar OKR, eu fiquei até empolgado, cara, porque eu achei tão simples. E isso aqui, cara, alavancou a Google, velho. A Google usa até hoje isso aqui, né? Aí aqui eu quero que vocês tenham a mão na massa agora. Peraí, deixa eu sair daqui, né? Eu quero que vocês façam o seu. Pense em 2 objetivos estratégicos da sua empresa. Registre quais são os resultados-chave que pode garantir o alcance de cada objetivo. Você pode fazer agora ou separar e fazer depois. Isso é bem interessante. Agora a gente vai direto, porque já está acabando já, tá? Faça aí e depois a gente conversar. Rafael, estou indo na sua casa levar o computador hoje ainda. Tá doido, cara? Precisa não. Não, pô, vou Amanhã. levar. Eu acabei de ver o negócio nos stories aqui. Estou indo aí agora. Ah, Mônica, você arruma aí. já acabou já, pô. Acabou em 1 Não, minuto. não, se vira aí, manda ela fazer outros. E aí, galera, tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos continuar. Aqui, essa metodologia, a gente vai só você entender quando a gente vai montar de produto, que é bem interessante, né? Essa aqui é uma metodologia que a gente chama ágil. Então, a primeira parte do processo, quando você faz, que é o FEL 1, é a avaliação. Você vai montar um produto. Então, você vai avaliar o produto, você vai avaliar tudo. Quanto você vai gastar,
que produto, se vale a pena você montar esse produto. Pode ser ter um produto, por exemplo, um estúdio. Vale a pena montar o estúdio, você vai organizar. Você vai fazer, por exemplo, uma consultoria online. Então, você vai colocar todos os pontos da consultoria online. Quanto você vai gastar, como você vai introduzir financeiramente, de anúncio, quantos alunos você tem, tal. Então, você vai organizar tudo. Isso é para você montar um produto. Quando chega na parte de seleção, muitos produtos você já desiste antes. Por exemplo, eu ia montar uma mentoria online de negócios. E eu desisti, porque quando eu entrei nessa avaliação, eu vi que ia gastar muito tempo e eu não tenho tanto tempo para poder suprir os alunos. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio que eu não vou conseguir realmente ajudar. Vou pegar o dinheiro, mas não vou conseguir ajudar. Então, quando você usa essa metodologia, no momento que você está fazendo a avaliação do projeto, você já vê se esse projeto vai para frente ou não. Aí, quando você passa, a outra parte vem a seleção. A seleção, você vai começar realmente definir um pouquinho mais. Por exemplo, eu vou gastar R$200 de anúncio no Instagram, eu vou gastar tanto, eu vou investir tanto tempo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, você vai definindo, né, selecionando os pontos que você vai colocar na consultoria. Um exemplo. Aí, beleza. Aí você passa para o terceiro ponto, que é a definição. Essa definição ela vai te ajudar a você realmente entender se vale a pena você fazer uma execução, levar para a execução o produto, ou se você simplesmente abandona o produto. Claro que para você chegar lá nesse ponto, você já deveria ter parado, né, ou encerrado o assunto muito antes. Mas geralmente a gente leva. Eu acho que eu separei um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não achei. Mas, como eu estava te falando, então, evita, por exemplo, essa metodologia. Quando chega na definição, por exemplo, se você vê que você vai definir realmente o que vai ficar. Por exemplo, imagine que você começou a falar que você ia querer 200 alunos de avaliação, desculpa. 200 alunos de consultoria online. Quando você chega na definição, cara, será que eu dou conta de 200 alunos de consultoria online? Será que não é mais interessante eu pegar 20 e botar um preço maior? Né? Isso tudo é feito aqui na definição. Esse ponto, o 1, o 2 e o 3, a gente chama de ponto do bloco de aprovação. Ele só sai daqui se ele for aprovado. Para chegar aqui embaixo, na execução e na operação, ele tem que ter sido aprovado nesses 3 pontos. Geralmente, muitos dos nossos projetos, eles não saem dessa região, porque a gente vê que são falhos, igual eu te falei da mentoria que eu ia fazer de negócios, porque eu vi que não daria certo e ficaria ruim para mim. Eu falei, não, cara, eu não vou dar conta, não tenho tempo e eu vou acabar não entregando o que eu falei que ia entregar e vou acabar me queimando no mercado. O dia que eu montar realmente uma mentoria que eu tiver tempo, o mercado não vai aceitar porque eu já queimei barreiras. Outro ponto interessante é a parte de execução. Aqui é execução e sustentação. Você vai executar o projeto, você passou pela definição, você vai executar o projeto. Aqui tem aquela questão, até a gente colocou no outro ponto ontem, que a gente falou. Se por acaso você colocou o projeto e nesse momento você começou a receber feedback dos clientes, você pode alterar, né? Você pode alterar, inclusive você pode pegar um projeto que já está aqui na execução e na sustentação e trazer de volta para cá para ir melhorando esse projeto, estruturando esse projeto de novo, para que aí agora com o feedback dos clientes, você vai transformar, você vai deixar o seu produto mais robusto, né? Então, você pode fazer isso aqui, ó,
essa metodologia, cada um ponto desse, uma semana. Ou um mês, dependendo da complexidade do seu projeto, do seu produto. Então, por exemplo, se você for pensar no estúdio, isso aqui vai levar mais tempo do que uma semana. Mesmo que eu tenha dinheiro, porque eu tenho que avaliar tudo, tenho que avaliar quantos custos fixos, quanto é que eu vou gastar por mês de internet, luz, telefone, tal. Então, tudo tem que estar planejado. Isso é uma metodologia que eu comecei, inclusive eu apliquei nesse projeto aqui que eu estou passando para vocês, e muita coisa que eu ia fazer, eu falei, não, vai ficar muito grande e eu vou passar voando e não vai dar certo. Então, basicamente, a metodologia FEL é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Entendeu bem? Então, vamos seguir. Aqui ainda pensando, aqui a gente vai estruturar um pouquinho mais, pensando no que eu falei lá na frente, lá atrás, que eu acabei de falar, que é o MVP, que é uma sigla em inglês que significa mínimo produto viável. A gente vai lembrar do iPhone, eu até citei ele ontem, que o iPhone ele foi construído através de feedback dos clientes. Ó, tá travando, não dura a bateria. E isso os caras foram melhorando o produto para se transformar no que ele é hoje. A gente sabe que um iPhone hoje dá mais de 10 mil reais. Né? Então, o mínimo produto viável é o que você pode botar no mercado, um produto como se fosse um protótipo, para você ir melhorando esse produto com os feedbacks dos alunos, dos clientes. Então, na elaboração, você elabora, você apresenta, você vai implementando e vai avaliando os resultados e depois você põe para crescer. Isso é uma jornada sem fim, porque você sempre vai melhorando, constantemente o projeto. Então, por exemplo, você botou a consultoria online, aí você elaborou a consultoria online, aí você vem para a apresentação, você apresenta para o mercado, depois você implementa, vai implementando, coloca outros pontos, avalia os resultados, vê como é que os clientes receberam, o mercado recebeu sua consultoria online. Beleza, deu forma, põe para crescer. Não deu, volta de novo e vai mapeando até ficar pronto. O MVP, você imagina o seguinte, o mínimo produto viável, você vai escolher uma dor do cliente apenas. Por exemplo, imagine emagrecimento. Nós vamos passar em emagrecimento, que é mais fácil. Então, tem N problemas no emagrecimento. Você vai pegar uma dor só. Então, você vai pegar, por exemplo, pessoas que não conseguem emagrecer. Beleza. Mas aí você vai pegar, por exemplo, pessoas que não têm tempo para treinar. Você vai pegar só isso. Aí você vai montar, um exemplo, um aplicativo que a pessoa tem que, toda hora que a pessoa pensa, que é o aplicativo de hora em hora, marca para ela fazer, por exemplo, polichinelo, um exemplo. Aí você vai, só com isso. Aí joga no mercado. Opa, deu legal. Aí você volta para ele de novo na elaboração e acrescenta agora. Não, vamos acrescentar agora por minuto. Vamos botar mais uma interface melhor no produto. E você vai estruturando o produto junto com os clientes. Aí, a cada vez mais que você vai estruturando, você vai melhorando. Por exemplo, quando a Uber chegou no Brasil, ela não fazia o que ela faz hoje. Por exemplo, ela primeiro só foi carro. Aí jogou no mercado, aí foi sendo aceito. Então, ela foi estruturando o aplicativo. Depois, ele colocou, por exemplo, outras coisas de entrega. Aí colocou aquele VIP, né? Porque ele viu a demanda. As pessoas, eu queria um carro melhor, tal. E ele viu que não estava pegando aquela sociedade que tem mais dinheiro. Então, ele botou lá o Black. Aí hoje, não sei se vocês já perceberam, porque eu uso muito o Uber, eu recebo direto, quase todo dia eu recebo anúncios de empresas que eu vou por exemplo, como eu passo ali pela Asa Sul, eu recebo de empresas que tem ali na Asa Sul. Então, ela já implementou um outro ramo de atuação, que é o de anúncios, dentro do carro, ou dentro do aplicativo. Então, isso é um MVP. Ele vai produzindo um produto, o mínimo que você pode botar no mercado. É isso. Então, beleza. Por exemplo, você põe um pão seco lá, você não tem mais nada. Você põe um pão, o MVP, é um pão seco. Beleza. Aí o público vai comendo, mas vai achando ruim. Aí, beleza, você vai melhorando a massa e vai ficando mais molinho.
E você vai mantendo, aí, pô, achando legal. Aí daqui a pouco você põe um queijo. Aí legal, vai botando no mercado, vai aceitando. Daqui a pouco você põe um tomate, um presunto, aí vai. Ou daqui a pouco você transforma num sanduíche. Né? Daqui a pouco você põe refrigerante, daqui a pouco você põe a batata e vai. Então você vai melhorando sempre os processos do seu produto constantemente. E não vai ter dizer assim, vai ter um momento que ele vai deixar de ser um mínimo produto viável. Porque quando a gente fala em mínimo produto viável, a gente está pensando num produto no início ali, que você não tem como ter um financiamento, você não tem como você investir muito tempo. Então você monta o mínimo para botar no mercado. E quando ele se torna grande, aí você estrutura ele e põe ele para crescer. Aí a gente pensa em escala. Então basicamente é isso, mínimo produto viável. Espero que tenha ficado bem claro. E o último slide é isso. Obrigado pela confiança, obrigado por esses 2 dias, galera. Eu sei que a gente teve alguns problemas com os slides, porque eu fiz correndo de madrugada, como eu falei para vocês, mas foi de coração. A ideia aqui é passar o que eu estou estudando, porque aquela questão do output, eu tenho que passar para frente para poder aprender mais. Hoje eu aprendi muito mais do que está lendo, porque eu tive que raciocinar, né, ao mesmo tempo que eu estou falando. E a ideia do projeto era esse, de a gente estruturar. Eu estou pensando em montar um outro projeto maior desse para estruturar mesmo, igual eu estou fazendo com individual com alguns alunos. E a ideia é a gente sempre estar crescendo, e o que eu puder fazer por vocês, dentro desse escopo de trabalho, estamos aí, estamos juntos, porque a ideia é a gente crescer sempre, tá? Não adianta eu tentar crescer sem vocês, tá? Então, muito obrigado pela consideração. Desculpa aí pelos transtornos. Deixa eu tirar aqui. Parar de compartilhar. E a ideia é crescer sempre. Já parei de compartilhar aí já. Então, show, galera. Adriana, por favor, Adriana. Não sabe se vestir, não? Pelo amor de Deus. O cume. Então, galera, muito obrigado aí pela consideração desses 2 dias, tá? Sei que vai surgir vários como é que fala? Vários Dúvidas, né? insights para vocês, várias dúvidas também. E eu vou mandar um material para vocês depois. Vou mandar as fotos dos livros que eu usei. Eu até vou pedir cobrar do Rafael o livro para mandar para vocês. Eu tenho alguns livros, tenho aquele livro da persuasão, acho. E obrigado, Adriana. Apesar da sua camisa, muito obrigado. Tá? Tá sem voz, né? Ficou como é que fala? Na farra, tá vendo? Então, a ideia foi passado, a ideia